Hoje eu vou trazer para vocês uma massa que não vai ovos nem manteiga. É uma massinha de biscoito que a gente chama de pasta frolla senza burro. É uma massa de biscoito muito usada na Itália. Ela é uma massinha que expande bastante. Então, você tem um biscoito gordinho. Ele fica muito bonitinho. Ele também pode dar uma rachadinha, então ele fica rústico. Fica um biscoito diferente. Vocês vão ver a hora que a gente tiver com ele já pronto, assando, vocês vão poder ver como é que fica esse nosso biscoitinho. O que nós vamos precisar para essa nossa receitinha de biscoitinho sem manteiga e sem ovo? Nós vamos precisar de 15 ml de baunilha, da essência de baunilha, 5 gramas de fermento em pó químico, tá? É aquele fermento em pozinho branco. 120 gramas de açúcar refinado, tá? Esse é o açúcar refinado que a gente vai utilizar na massa desse biscoito. Se você tiver o cristal ou demerara, você passa no liquidificador para utilizar. Aqui eu tenho 120 ml de óleo de girassol, tá? Paty, posso utilizar o óleo de milho? Pode. Posso utilizar o de soja? Gente, eu não aconselho utilizar o óleo de soja, tá? O óleo de soja, o que acontece? Ele deixa um sabor residual. Então, não é interessante para essa receita. Aqui eu tenho 150 ml de leite, tá? Leite integral. E 450 gramas de farinha de trigo. Nós vamos utilizar também raspas de um limão, tá? Não, esse biscoitinho é de limão, tá? O que nós vamos precisar para passar o nosso biscoitinho? Quando a gente for colocar para assar, nós vamos precisar do açúcar cristal. Ele vai criar uma casquinha no nosso biscoito, vai dar uma crocância, né, nessa casquinha, e vocês vão ver que ele fica extremamente macio por dentro. Ele é uma delícia. Então, o que a gente precisa para fazer essa nossa receitinha? Eu vou utilizar a batedeira, porque eu gosto de agilizar o processo. Vocês podem fazer isso à mão. Primeiramente, os líquidos, tá? Nós vamos colocar o leite, 150 gramas de leite. Quando é um líquido, 150 gramas é a mesma coisa que 150 ml. Mas quando a gente fala de um líquido que é mais espesso, que tem densidade, como o óleo, vocês têm que pesar na balança, não dá exatamente 120 ml, tá? É 120 gramas de óleo de girassol. Então, a gente vai adicionar aqui na batedeira o óleo de girassol, a nossa essência de baunilha, as nossas raspinhas de limão. Gente, quando for fazer raspinha, vocês têm que lembrar que a raspinha do limão, ela não pode ir o branquinho, é só o verdinho. Então, a gente vai raspar aqui. Por que eu não deixei a minha raspinha pronta no mise en place? Porque quando a temperatura ambiente ela está muito seca, essa raspinha ela seca. Então, não é interessante a gente raspar o limão com antecedência, que dá diferença, tá? Por isso que a gente deixa para raspar na hora, tomando sempre muito cuidadinho com essa parte, tá? Para não sair nenhum branquinho, porque senão vai amargar. Ó, o limão fica sem
ir para o branquinho dele. E quanto mais raspinha, mais saborzinho de limão vocês têm. Então, é interessante, né, a gente raspar aí e tirar. Eu não vou raspar meu limão todo, porque senão eu vou demorar. Mas vocês façam o limão todinho, tá? Aqui, nós colocamos todo o líquido. Nós vamos dar uma mexidinha, vamos deixar a batedeira dar uma leve mexidinha nisso. Óleo e líquido, eles não se misturam, então não vai ficar homogêneo. A gente vai fazer dessa forma mesmo e nós já vamos acrescentar o açúcar. São 120 gramas de açúcar refinado. Então, a gente coloca o açúcar, fica faltando a gente colocar a farinha e o fermento, tá? Isso vai entrar agora. De que forma vocês vão fazer isso? Se você estiver fazendo à mão, você vai acrescentando aos poucos, tá? Se você tiver com uma batedeira, que é o batedor do vinho, você vai só até a metade da farinha. Depois você para e faz o resto à mão. E velocidade baixa, para não voar a farinha em tudo, e nós vamos acrescentar a nossa farinha. Lembrando, gente, que massa de biscoito, a gente não sova a farinha, tá? Se você for sovar a farinha, você vai ter um biscoito borrachudo. Ele não fica crocante. Quando uma pessoa fala para mim, meu biscoito ficou, a gente morde e ele não tá aquela crocância. Ele tá meio borrachudinho. É por isso, gente. É porque vocês bateram demais, vocês desenvolveram glúten na massa de vocês, e aí vocês vão ter um biscoito realmente borrachudo. Então, para isso, o que a gente faz? A gente apenas deixa a farinha incorporar em velocidade baixa. Não batemos muito, tá? Vou mostrar para vocês a minha massa. Nós vamos ver. Eu vou só bater um pouquinho mais para ela incorporar. Não uma velocidade altíssima, tá? Só aumentei um pouquinho para que ela pegue tudo do bom. Agora, eu cheguei na minha massa. Olha que massa maravilhosa. Ela é fantástica. Lembrando que esse biscoito, ele cresce, tá? Então, se a gente faz com um cortador, ele vai ficar gordinho, tá? Ele é aquele biscoito que vai dar uma bauladinha. Então, se a gente for trabalhar com carimbo, não pode. Essa massa não vai carimbar, ela vai carimbar, mas na hora que vocês forem assar, ela vai expandir, vocês vão perder todos os formatos, tá? Então, quando a gente vai trabalhar com essa massa, o que a gente faz? Dê uma olhadinha no meu canal do YouTube, eu ensino a fazer o medalhão, porque ele fica gordinho e o chocolate ou a outra cor que você quiser colocar, você consegue fazer um medalhão perfeito. Para fazer biscoitinhos em formato de coração, o coração fica gordinho, fica fofo demais. Vale a pena também trabalhar. Gente, olha que massa, que delícia de massa. E ela tem uma crocância por fora e uma maciez por dentro, tá? Dá uma engordadinha, ela fica excelente. Então, mão na massa com a Paty. Eu quero ver vocês fazendo, postando e me marquem para eu poder repostar, tá bom? Então, o que eu vou fazer com essa massinha? Vou guardar ela num saquinho, porque eu vou dar mais uma dica para vocês antes da gente abrir a massa. Qual é essa dica? Você que não tem cortador,
Ah, Paty, eu não tenho cortador, eu queria fazer coração. Você tem garrafa PET? A gente pega a garrafa PET, que pode ser a do refrigerante de 2 litros, fica um coração. Você pode cortar o tamanho do coração que você quiser, tá? Ou pode ser aquelas garrafas de 500, tá? Que aí, o que você vai fazer? Você vai cortar uma tira, tá vendo? Dá para ver? Ó, uma tira de 2 dedos, da parte central da garrafa, e aí você pega essa tira que você cortou, dobra ela exatamente ao meio e aperta. Aperta para formar aqui a dobra que vai formar o nosso biquinho do coração, tá? Então, você aperta, aí depois você pega uma fitinha, eu peguei aquelas fitinhas, ó, fitinha dupla face, sabe? Que a gente usa em artesanato. A gente pega a fitinha dupla face e une as duas pontinhas aqui que ficaram da nossa garrafinha, que a gente cortou, né? E aí ficou aqui a pontinha. A gente une as duas e a gente tem um coraçãozinho perfeitinho. É um cortador em formato de coração. E com a mesma garrafa de 500, a gente também tem um cortador de florzinha. O que fica essa massa? Sabe aqueles biscoitinhos cobertos com chocolate que a gente compra, que são os palitinhos? Vocês podem fazer com essa massa que fica sensacional. Façam rolinhos bem pequenininhos, porque ela cresce, ela expande, e depois vocês molham no chocolate. O coraçãozinho também pode ser molhado metade no chocolate. Aí vocês podem criar, né? Com essa massa, mas essa massa especificamente, zero biscoiteira. Tá? Por que ela não está no curso da patisserie, Paty? Porque é zero biscoiteira. Ó, então, temos a florzinha e temos o coraçãozinho, tá? E agora nós vamos abrir a nossa massa e nós vamos fazer o nosso biscoitinho, que é... Que massa linda, olha. Só que, percebe, ó, Paty, ela é linda, mas ela é durinha, tá vendo? E você não tem como fazer como a gente trabalha com a manteiga, por exemplo, que acrescentando um pouquinho mais da manteiga, você consegue dar uma maciez na massa. Porque se você acrescentar um pouco mais de óleo, a única coisa que você vai conseguir é que você fique com a mão todinha oleosa, porque ela não vai amaciar, tá? Então, é só para rolinhos mesmo, tá? Ai, turma, todas as vezes que eu tô pondo a farinha, eu esqueço de mencionar para vocês que o fermento vai junto da farinha, tá? Então, naquela hora que a gente está colocando a farinha, a gente já coloca o fermento junto. Eu vou abrir a minha massa dentro do saquinho, tá? Para quê? Primeiro, eu consigo fazer, por exemplo, se eu vou fazer um medalhão, fica bem mais fácil eu fazer o tamanho do meu medalhão para as duas partes dele ficarem iguaizinhas. É só dobrar o saquinho na mesma medida, tá? Como é que eu dou a espessura na minha massa quando eu estou trabalhando com saquinho? Eu nem preciso de um rolinho de espessura. Eu posso só dobrar o saquinho. Quero mais grosso? Eu dobro o saquinho menor. Quero mais fino? Eu dobro o saquinho maior. E dessa forma, eu delimito e determino a espessura do meu biscoito. A Alessandra perguntou se você pode mostrar como fazer o palito. Palito? Com o chocolate? Com essa massa. O formato. Ah, o formato? Sim, ensino sim. Vamos fazer. Eu vou fazer aqui só com os cortadorzinhos que eu coloquei, e aí eu já coloco, Alessandra. Faço sim. Um minutinho. Tem que tirar o ar do saquinho, gente, porque
senão você não consegue abrir a massa direitinho, tá? Ó, aqui a gente vai, abre a massa. Se vocês estiverem fazendo medalhão, vocês vão enrolar o medalhão, levar à geladeira e depois de 30 minutos no freezer ou 2 horas na geladeira, vocês vão cortar o medalhão de vocês, tá? Para fazer com o cortador, não precisa. Eu vou abrir o saquinho, tá? Vou pegar o cortador que a gente fez e vou fazer o meu coraçãozinho, a nossa florzinha, tá? Mas o que você pode fazer também? Você pode vir aqui com uma faquinha e você, com a faquinha, você dá uma entradinha aqui e você mesmo dá uma melhorada na sua florzinha, tá? Ó, você entra aqui com a faquinha, só faz encosta um pouquinho, encosta um pouquinho, encosta aqui, e aí dessa forma vocês vão ter, ó, a florzinha fica mais desenhadinha, tá? O nosso coração. E vocês também podem fazer, né, com a boca de um copo ou com alguma outra tampinha de fermento, tampinha de garrafa. Se vocês quiserem fazer casadinhos com eles, lembrando, gente, que essa massa expande. Então, se você for fazer um casadinho, você tem que fazer tudo muito pequenininho, porque você vai ter aí uma massa que expande. Essa é a cortada sem eu dar o meu jeitinho com a faca, essa sem e essa depois que eu ajeitei com a faca. Isso aqui vai para a forma. E agora eu vou fazer o palitinho para quem pediu como é que faz o palitinho, certo? O palitinho é simples, gente. O que é o palitinho? O palitinho é o que a avó da gente falava, vamos fazer minhoquinha, né? Eu fazia muita minhoquinha para minha avó fazer rosquinha. Então, você só faz o rolinho. Quando você deixa seus dedos unidos na hora que você está fazendo o rolinho, você tem um rolinho com a mesma espessura, se você faz desta forma. Se você afastar os seus dedos, você vai fazendo uma massa abaulada e mais fina e mais grossa, mais fina e mais grossa, tá? Então, para fazer uma minhoquinha bonitinha, retinha, fecha os dedinhos, tá? Aí a gente faz a minhoquinha, e aí vocês podem estipular isso, gente, como é que vocês vão querer o tamanho desses biscoitinhos. Se vocês vão querer eles maiores ou menores, mas a cobrinha tem que ser fininha desse jeito. Aí você corta, né, do tamanho do biscoitinho que você quiser. Essa massa, ela não é uma massa que você consegue modelar e fazer muitas coisas, tá? Vocês podem fazer com ela, por exemplo, rosquinhas. Como você faz a rosquinha? Você pega 2 pedacinhos de massa, estica, né? Faz a minhoquinha. Ela faz essa minhoquinha, vocês vão reparar que essa massa, ela quebra às vezes. Ela não tem aquela união. Por quê? Porque a gente não sovou a massa, tá? É de propósito. Quando a gente sova uma massa, a gente consegue que ela fique mais unida, que ela fique melhor para você abrir. Essa daqui não está sovada e ela é à base de óleo. Ela não é manteiga,
tá? É diferente daquela de biscoitos amanteigados que a gente está acostumado, tá? Quando você cobre ele com chocolate, você sente a crocância ao morder. Não é que ele vai derreter na boca, ele não derrete. Ele não é como o amanteigado que derrete na boca, tá? E aí, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai passar esses biscoitinhos no açúcar, tá? Açúcar cristal. Nós vamos passar ele todinho no açúcar cristal e nós vamos levar numa forma. Essa forma pode estar com o papel manteiga ou com o silpar ou com o tapete de silicone, tá? Essa precisa, porque se for só o biscoito, sem passar no açúcar, você pode fazer tranquilamente que não vai ter problema. Pode pôr na forma direta. Mas, como a gente está passando inteiro no açúcar, o açúcar gruda na forma. Se você não montar a sua forma, você vai ter problema com o seu biscoito, tá? E por que a gente passa ele inteirinho no açúcar? Para que ele fique com aquela crocância, bem, uma crocância bem, que você vai sentir bem a crocância do seu biscoito, tá? Por causa do açúcar cristal. É o que vai dar a maior crocância no biscoito. Paty, mas ele não fica crocante, então, sem isso? Fica. Mas o açúcar faz uma casquinha, tá? Faz uma casquinha extra, vamos dizer assim. É um extra. Esses daqui, você pode só passar em cima, tá? Você coloca o açúcar só na parte de cima, pressiona e põe na assadeira. Se vocês forem fazer recortadinhos, vocês podem fazer direto, tá? Aí não precisa untar se vocês não deixarem o açúcar em contato com a forma, tá? Porque se o açúcar entrar em contato com a forma, vocês vão ter um biscoito grudadinho na forma. Aqui a gente molha no açúcar e distribui na forma. Lembrando que essa massa expande, então vocês vão deixar um espaço de um dedo entre um biscoito e o outro para ele poder crescer, tá? Não esqueçam desse detalhe. A massa agora vai para o forno pré-aquecido a 180 graus. Essa massa fica de 15 a 20 minutos, tá? Vocês têm que reparar se o formato que vocês fizeram no biscoito de vocês, por ser mais fino, se fizerem o biscoito bem fininho, que nem esse que eu fiz, ele vai assar um pouco mais rápido. Se ele está mais grosso, se você fizer bolinha, ele vai precisar de mais tempo. Distribuam na forma de vocês o mesmo tamanho de biscoitos, tá? Se você vai fazer com um biscoito cortado, coloquem apenas toda a forma de cortado com um cortador. Se você vai fazer rolinho, coloque a forma inteira de rolinhos com a mesma espessura. Por quê? Porque dessa forma você não corre o risco de um assar menos ou o outro queimar para que o outro que está mais gordinho asse. Aqui eu tirei da geladeira, mas ela ainda está um pouco macia e eu vou fatiar os biscoitinhos, ó. De que forma a gente faz isso? É só... Você pode escolher fatiar fininho ou mais grossinho. Aí você pode escolher, tá? Essa massa ela é mais fácil, por quê? Porque ela não é como o amanteigado, porque o amanteigado, nesse momento, ele costuma dar uma quebrada, ele passa de uma cor para outra, porque ela fica mais macia. Essa massa, ela já é mais durinha. Então, ó, repara que você consegue, eu vou mostrar para vocês,
como é que ficou. Dá para cortar tranquilo, fino, mais grosso, aí você escolhe. Ó. Tá vendo? Não passa uma cor para outra, fica certinho e os nossos biscoitinhos ficam listradinhos. Para vocês verem a distribuição deles na forma, esses daqui eu não passei no açúcar, então eu vou colocar eles diretamente na forma. Se eu tivesse passado no açúcar, eu teria que colocar num silpá ou no tapete de silicone ou no papel manteiga, tá? A gente precisa dar espaço, porque ele costuma crescer um pouquinho, tá? Então mantém um dedinho de espaço entre um e outro. Eu vou fazer o que não devia aqui. Faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Aqui tá muito pertinho, tá? Aqui eles estão dispostos para entrar no forno. Eles vão fininhos, desse jeito. Coloquei no tapete de silicone. Eles já estão a 15 minutos. Daqui uns 5 minutinhos eu já vou tirar. É dessa forma que a gente os leva ao forno. Tá vendo as cobrinhas como elas dão uma inchadinha? Os nossos biscoitinhos, ó. Eu fiz o que eu falei para vocês fazerem, o medalhão, ó. Fiz o medalhão, saborizei metade da massa e a outra ficou com limão.